falar com ele. É mais fácil falar com o Lula do que falar com o pastor Nelson. Então, pastor Nelson, pastora Luciane, Nelsinho, amém? Herdeiro. Amém? E está conosco essa família que nós amamos muito, né? Pastor que, através dele, né, Deus usou ele para nos abençoar, para estarmos aqui, né, irmãos? Porque o dono do prédio nem conhecia a gente, mas como o homem de Deus estava à frente, amém? Então Deus abriu as portas e nós fomos abençoados e estamos aqui para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Então você que está família se colocar-se em pé. Amém? Como nós devemos receber os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Está também uma jovem, como que é o seu nome? A Ruth, e tem mais uma família, né? Como que é o nome dela? Zoraia. Soraya. E a neném? Esther. E as irmãs? A irmã da irmã? Hilde. Ah, Hilde. E a irmã? Daci. Amém. Amém, irmãos? Como os irmãos querem receber nossos irmãos também? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de ouvir a irmã Luciane, a pastora Luciane e os Nelsinhos, eles têm um louvor ou dois. Fica à vontade, amém? Gostaria de ouvir os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor está aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado, Ele merece toda a honra e toda a glória. Ofereça a Ele o melhor culto. Nós não sabemos o dia que Ele vai vir, amém? Ele disse: eis que virei em qualquer tempo, amém? A qualquer momento Jesus pode voltar. A Bíblia diz que vai ser um abrir e fechar de olhos. O abrir e fechar de olhos é milésimo de segundos. E nesse milésimo de segundo de abertura, aleluia, dos nossos olhos, o Senhor pode voltar. E se Ele voltar, temos que estar preparados, amém? Para receber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, noivo. E nós como noiva, iremos subir para a glória. Alabaxudecomanai. Como vocês estão preparados para receber o noivo? Levante a sua mão. Você está preparado para receber o noivo? Aleluia. Se você está preparado, glorifique o nome do Senhor. Adore o Senhor, aleluia. Porque Ele pode vir hoje, antes do término desse culto. O Senhor pode estar, aleluia, voltando. Aleluia, porque irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias em que o inimigo tem trabalhado para tentar realmente destruir a família, para tentar trocar os valores da família. O inimigo tem procurado todas as formas, através da violência, também querer destruir a família. Quantas pessoas clamando por justiça, quantas pessoas na televisão dizendo: eu quero justiça. Quantas pessoas são assassinadas. Nessa semana muitas notícias ruins saíram nos jornais, na revista, na imprensa. E nós que somos igreja, aleluia, temos que estar orando para uma sociedade sadia, para uma família sadia, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, e que o inimigo não tenha espaço para trabalhar, para destruir as famílias. Por isso, irmãos, depois no final estaremos orando por toda a família aqui, aleluia. Louvado da Redondeza e de São Bernardo, de São Paulo e do Brasil, para que o nome do Senhor seja realmente glorificado através da vida deles e que o inimigo não tenha poder sobre eles. Amém? Amém. Amém. Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Você tem esperado no Senhor? Glória a Deus. Então diga assim: por que se abates, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus.
Deus. Glória a Deus. Esse hino é maravilhoso, né, irmãos? Ainda o louvarei. E eu começo a meditar em Abacuque. Abacuque, um dos profetas menores, ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os campos não produzem mantimentos e nos currais não hajam vacas, ele expressou a sua confiança dizendo: eu glorificarei, ainda que tudo aconteça, eu ainda glorificarei o nome do Senhor. Aleluia! Porque a esperança de Abacuque estava em Deus. Aleluia! A esperança do salmista Davi estava em Deus. A esperança da igreja tem que estar em Deus. Aleluia! Quando as portas se fecharem, aleluia, fique sabendo, aleluia, que o nosso Deus é o Deus que estende as suas mãos, aleluia, e dá a oportunidade de escape, aleluia, porque nós servimos a um Deus poderoso. Quando tudo faltar, aleluia, quando até a sua mãe e seu pai te abandonar, aleluia, o Senhor estará contigo. Oh, glória a Deus! Por isso nós temos razões de sobra de confiar inteiramente no Senhor. Aleluia. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Você está confiando no Senhor? Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Vamos fazer uma oração. E nessa oração, aleluia, você vai entregar ao Senhor toda a sua ansiedade. O Senhor está aqui nesta tarde. Eu tenho a certeza que este hino falou grandemente como os hinos, os louvores que foram entoados aqui nessa tarde. O Senhor já começou a falar em nossos corações. Aleluia. Muitas vezes ficamos insensíveis à voz de Deus. Aleluia. Porque o Senhor está voltando, irmãos. Aleluia. Precisamos estar sensíveis à sua voz. Aleluia, glória a Deus. Ele disse nessa alabaxo de comanaias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: levanta-te e resplandece, aleluia, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, a glória do Senhor está aqui nesta tarde, aleluia. O Espírito de Deus está presente em nosso meio, aleluia. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei a sua necessidade, eu não sei a sua aflição do seu coração, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus está com as mãos estendidas para te abençoar, aleluia. Feche os seus olhos, glorifica o nome do Senhor, adore a Deus. Adore a Deus, adore ao Senhor, só adore a Ele, adore a Ele. Jesus amado, nós te adoramos. Jesus amado, nós te glorificamos, Senhor. Ó meu Pai amado, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Jesus amado, pela tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Nós não somos merecedores, Pai amado. Nós não, Senhor Jesus amado, aleluia. Oh meu Pai, somos pecadores, mas através da tua graça, mas através, Senhor, do Calvário, através, Senhor, da cruz na qual tu morreste e derramaste o teu sangue precioso. Ó meu Pai amado, fomos, Senhor, resgatados, Jesus, e hoje podemos entrar na tua presença e te adorar, Senhor, e te glorificar, ó Pai amado, sabendo que tu estás conosco, sabendo que tu tens cuidado de nós, sabendo, Jesus amado, que a tua misericórdia, Senhor, é a razão de nós não sermos ainda destruídos. Oh meu Pai amado, nós vemos, Senhor Jesus amado, o que está acontecendo, Senhor, nos dias atuais. Oh meu Pai, a falta de paz, a falta de alegria nas famílias, a falta, oh Pai amado, do perdão, a falta, Jesus amado, Deus, de poder de muitas coisas, mas, Senhor, em ti, Senhor, nós nos refugiamos, Senhor. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa esperança. Oh meu Pai amado, estamos aqui, Senhor, agradecidos por tudo, Senhor, porque tu tens estado conosco. Oh meu Pai amado, aleluia, oh glória a Deus, glorifica o nome
nome do Senhor. Adore a Deus, adore ao Senhor, igreja, adore ao Senhor. Ele está aqui nesta tarde. Oh, oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui. Oh, um decanto na manai. Ele passeia em nosso meio. Ele passeia em nosso meio. Jesus amado. Oh, Senhor, fortalece a vida do teu filho, da tua filha, da fé, Senhor, fortalecendo, aumentando a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Jesus amado, tu podes curar, Senhor, nesta tarde. Tu podes curar, ó Pai amado, o teu filho, a tua filha. Ó meu Pai amado, tira toda a depressão, tira toda a angústia, toda a tristeza. Jesus amado, oh Deus da glória, colocamos, ó Pai amado, tudo nas tuas mãos e cremos, Senhor, ó Pai amado, na tua providência e no teu grande amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já gostaria de passar a palavra para o pastor Nelson. O pastor Nelson também. Hoje tem uma família, tem uma criança para apresentar. Eu gostaria que o pastor com essa vontade. Amém? E depois iremos participar da ceia do Senhor. Você que está preparado para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? O Senhor vai falar conosco. E tudo que o Senhor quiser nessa ainda, aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque é a vontade dEle para nós. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor, né? Amém? Amém, amados? Amém. Salve os amados irmãos na paz do Senhor. Amém. É uma alegria também ao meu coração, uma grande felicidade, pois os nossos ministérios são marcados com milagres, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem. E eu creio que você está aqui porque Deus ele tem exercido graça e misericórdia na tua vida. Então eu creio que hoje é uma noite de milagre para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 e 2 Timóteo. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo 4. Bíblia nova a gente se perde, né, pastor? Glória a Deus. 2 Timóteo 4, versículo 6 ao 18. Todos acharam? Que diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam sua vinda. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado a este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Damásia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil ao meu ministério. Enviei Tico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos.
Alexandre, o ferreiro ou latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permanece ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvir-se. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. E a Ele seja glória para todos sempre. Amém. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero seguir em breve nessa ministração, pois o meu coração fica inquieto dentro de mim, com tanta alegria, né? De ver as coisas que Deus tem nos proporcionado, que Deus tem nos oferecido, que Deus tem cumprido com a sua palavra. Eu quero apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Começo da vida do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que ele foi o maior fundador de igreja. Nós sabemos que ele foi o melhor pastor. Nós sabemos que ele foi o melhor missionário. Nós sabemos que ele foi um intelectual da sua época. Sabemos que Paulo era poliglota, sabia que Paulo conhecia as Escrituras, sabemos também que Paulo era um fariseu, sabemos que Paulo também crescia aos pés de Gamaliel, sabemos também que Paulo era um touro selvagem. Sabemos que Paulo era um animal bravo. E quando a Bíblia se fala no termo grego sobre fera, sobre selvageria, Paulo é incluso dentro desse vocábulo, porque Paulo, aonde encontrava um crente, matava. A Bíblia diz que Paulo concedeu com a morte de Estevão, mas nós sabemos, olhando a Escritura, que muitos irmãos morreram também com o voto de Paulo. Paulo ameaçava perseguição, morte à igreja de Cristo. Nós sabemos que Paulo, ele era um perseguidor, não somente dos cristãos, mas também de Deus. Porque Paulo era um fariseu, um religioso, conhecedor da palavra, conhecedor do Velho Testamento. Paulo, da sua época, os jovens cresceram ali nos pés de Gamaliel, um doutor da lei, a qual o seu avô também, Meliel, também era um professor também de teologia, que conhecia a palavra. E Paulo cresceu nos pés de Gamaliel, ouvindo o que era certo diante dos seus olhos e ouvindo aquilo que ele achava que era certo. Então Paulo cresceu aprendendo tudo aquilo, conhecendo a Torá, conhecendo o Pentateuco, conhecendo os livros proféticos, e Paulo começou a se crescer. E quando surgiu uma nova religião, a qual não é religião, mas é Jesus, Paulo foi o primeiro a se levantar, a pedir cartas para perseguir a igreja de Cristo Jesus. Então eu não quero tomar tempo falando tanto da vida de Paulo, o que Paulo era, mas eu quero falar do que Paulo foi e do que Paulo representa para nós nesse tempo. A Bíblia diz que o touro selvagem no caminho de Damasco foi derribado, caiu por terra. A Bíblia diz que quando Paulo foi perseguir a igreja que estava em Damasco, buscar os irmãos aprisionados, alguns dele até matar, porque Paulo entrava dentro da sinagoga, quebrava tudo, matava os irmãos, entrava dentro das casas, trazia homens, mulheres e crianças amarrados e jogava na prisão, quando não matava. Mas quando Paulo foi a caminho de Damasco, encontrou um domador de touro selvagem, encontrou com aquele a qual tinha um agrilhão na mão, e a Bíblia diz que Paulo caiu por terra, e aí ouviu uma voz que vinha do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. Quem sabe aqui o que é agrilhão? Agrilhão é um ferro com ponta.
pontiagudo, que se usa para amansar animal, para que o animal seja doméstico. Então aquilo ali, quando qualquer pulo que o animal está fora do piso, da pisada, ele era arbilhado, ele era tocado com aquilo. E a Bíblia diz que Paulo caiu ali, e ali foi domado. E ali ficou cego, foi para a rua direita, para a casa de Judas, aonde ficou ali 3 dias orando, jejuando. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Ananias, mandou até a rua direita, para que impusesse as mãos sobre Paulo, e Paulo fosse curado, estabelecido. E a Bíblia diz que quando chegou ali, Ananias falou para o Senhor: Senhor, eu tenho escutado muitos rumores deste homem. Esse homem tem causado muito mal à igreja. Esse homem tem perseguido a igreja. Esse homem tem matado os irmãos. Esse homem não deixa a igreja do Senhor crescer. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Ananias: Ananias, esse touro selvagem, ele é muito útil para o meu ministério. Ele vai entrar onde ninguém entra. Ele vai chegar onde ninguém chega. Ele tem coragem que muitos não têm. E aí eu quero falar da segunda vida de Paulo. Depois que Paulo foi amansado, depois que Paulo se chegou ao Senhor, a Bíblia diz que depois, saindo dali, Paulo, ele começou a querer pregar o Evangelho, ele começou a se soltar, ele começou a falar de Jesus, mas os irmãos na Judéia, os irmãos em Jerusalém, não acreditavam em Paulo. Perderam Paulo. E Paulo se levantou novamente, querendo levar o Evangelho adiante, dizendo que tinha se convertido. E aí a igreja rejeita Paulo. Paulo vai para Macedônia e fica ali 3 anos, do versículo 22 ao versículo 23, demora 3 anos. E aí Paulo, ele vai para a Arábia. E quando ele vai para a Arábia, some de cena Paulo. Paulo fica na Arábia 3 anos. E 3 anos Paulo começa a receber todo o conteúdo teológico, começa a receber tudo aquilo, a Paulo, revelação divina, porque Deus outrora investiu 3 anos na vida dos apóstolos. Mas como Paulo foi chamado fora de tempo, Deus também leva Paulo até a Arábia para ficar 3 anos sem notícia de Paulo. Paulo sumiu de cena, mas quando Paulo volta da Arábia, Paulo volta cheio da inspiração de Deus, Paulo volta cheio da teologia do Senhor. Paulo volta com uma visão diferenciada e começa a ministrar em Jerusalém. Mas quando chega em Jerusalém, os helenistas rejeitam a pregação de Paulo. Rejeita a pregação de Paulo, porque Paulo disse nas suas mensagens, dizendo: olha, é só pela graça que nós somos salvos. Mas os helenistas disseram: não, você precisa guardar a lei de Moisés, você precisa se circuncidar. E Paulo disse: não. Então Paulo chega até o concílio, e quando chega no concílio, a Bíblia diz que Paulo foi rejeitado. Os apóstolos chegaram e fizeram o concílio e disse: Paulo, é melhor você ir embora, vai embora, porque a igreja aqui não vai te receber. Paulo automaticamente, depois de 3 anos, cheio da presença de Deus, cheio daquele vigor, ele volta para os discípulos e diz: não, eu vou ficar aqui. Os discípulos: não, é melhor você ir embora, porque a igreja não vai te aceitar. Aí Paulo começa a retruscar. Aí Deus prega para Paulo e diz: Paulo, vai embora, Paulo. Porque uma coisa, meu amado irmão, é ir embora quando alguém nos manda embora. Outra coisa é quando Deus manda a gente embora. Então Paulo achava que ele era bom, porque Paulo, começando como ele fez tanta coisa de ruim ali em Jerusalém, ele pensava que ele era o principal, ele pensava que era o melhor, ele pensava que era o mais capacitado do que todos os apóstolos. Então ele achava que Deus dependia dele, mas era ele que dependia de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Paulo some no mundo. Some no mundo não. Paulo não quis ir de jeito nenhum. Os apóstolos pegaram ele e levaram até a Cesareia. Ele foi levado até a Cesareia. De Cesareia, pegaram ele e levaram até a Tarso. Chegou em Tarso, era a cidade de quem? De Paulo, onde ele nasceu. E quando chegou lá, ele ficou lá por 10 anos. Esquecido, totalmente esquecido. Mas aí Deus levanta Barnabé 10 anos depois. 10 anos depois, Barnabé vai lá e procura Saulo, e encontra Saulo, e traz Saulo, e apresenta aos apóstolos. Depois que ele apresenta Saulo aos apóstolos, Paulo é bem
Cristo, Paulo é aceite, Paulo tem totalmente uma visão diferenciada, Paulo agora chega humilde, Paulo agora chega de uma maneira a qual os padrões de Cristo estavam na vida dele. E aí, meus amados irmãos, quando Paulo chega aos apóstolos e é bem quisto e aceite, Paulo começa o seu ministério. Paulo vai para Cesareia, abre igreja. Paulo vai para Filipe, abre igreja. Paulo vai para Derbe, abre igreja. Paulo vai para Filipos, abre igreja. Paulo vai para Macedônia, abre igreja. Paulo vai para Coríntios, abre igreja. Vai para Tiatira, abre igreja. Vai para Hermínia, abre igreja. Vai para Laodiceia, abre igreja. Vai para Helópolis, abre igreja. E Paulo sai abrindo igreja por onde ele passa. Passando-se uma certa feita, alguns anos, Barnabé chama Paulo e diz: Paulo, vamos voltar às igrejas e confirmar as igrejas que a gente abriu? E Paulo diz: vamos. E aí, meus amados irmãos, há uma contenda muito grande entre Barnabé e Saulo. Barnabé chega para Paulo e diz para Saulo, Saulo, eu quero levar comigo João Marcos, meu sobrinho. E aí, como João Marcos era um rapaz novo, inexperiente, achava que missão era passeio ecológico ou turismo, ele recuou lá em Troade, voltou para trás, e agora Paulo não queria aceitar mais João Marcos com ele. Aí a Bíblia diz que eles tiveram uma grande discussão entre os dois líderes, dois pastores, dois missionários começaram a discutir, e a Bíblia diz que Saulo tomou Silas consigo e foi para o norte, para o oriente, e aí Barnabé pegou João Marcos, também voltaram. Aí preste bem atenção em algo que Deus me chama a atenção aqui. Os quatro iam para um só lugar, se não tivesse a contenda. Só que aí algumas coisas que Deus me traz à memória. Os planos de Deus nunca é frustrado. Nunca é frustrado. O plano de Deus é que eles fossem para o Oriente, o outro para o Ocidente e abrisse mais igreja. Aí a Bíblia diz, meus amados irmãos, que foi cada um para um lado e o outro para o outro. É aqui onde eu quero pregar a mensagem do Senhor. Nós lemos 2 Timóteo 4, versículo 6 em diante. E agora eu quero expressar o que Deus colocou no meu coração. Diz assim o versículo 6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Estou próximo ao tempo da minha partida. Paulo ele não diz, olha, está perto da minha morte. Ele usa um termo grego que tem 3 vocábulos dentro desse contexto, aonde quando ele diz a minha partida, ele está dizendo, no grego a minha partida é você desatar um bote de um tronco e soltar ele. Ele diz, estar próximo à minha partida é você pegar, tirar um fardo ou um peso das costas de alguém. Então Paulo, ele não usa a expressão morte, mas ele diz partida, porque morrer para o crente é fazer uma viagem para a pátria celestial. Então Paulo ele começa a nos dar uma lição aqui de vida, como nós temos que nos preparar para essa partida. Aí ele segue o texto dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira, vírgula. Paulo estava dizendo, eu estou velho, já não tenho mais força, não tenho como mais sair daqui, mas eu tenho uma coisa, eu completei. Então é como alguém que termina o 2º ano, 3º ano, o ginásio, a faculdade, é alguém que concluiu, mas dentro dessa conclusão, a pessoa ainda vai fazer um doutorado, não é verdade? E aí Paulo ele começa a recitar dizendo, ei, quando você vier, passe na casa de Troade, de cara, lá em Troade, traz os pergaminhos, traz os livros. Então eu aprendo aqui com Paulo, que Paulo, sabendo que ia partir, mas ainda queria aprender alguma coisa do Senhor, porque o Senhor é bom demais. A nossa mente é muito pequena para entender os projetos, os planos de Deus. Aleluia. E aí ele segue o texto dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, no justo juízo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Amados,
Eu não sei se você vai concordar comigo. Não é preciso, mas faça uma reflexão. Irmão, quando a gente pede, Jesus vem logo, é um temor, é um pedido de covardia, que se segue às lutas, às perseguições, porque ainda há muitos para se fazer para Jesus, ainda há muitas vidas para ser conquistada, resgatada, trazida aos pés da cruz. Então, meus amados irmãos, eu tenho que olhar para a vida de Paulo. Ele dizendo: combati o bom combate, eu acabei a carreira, não tinha mais o que fazer. Paulo, ele chegou uma certa feita, quando foi para Roma preso, ele pregou dentro da casa de César, ele pregou para toda a guarda pretoriana, para 17 mil homens, e César nem sabia. E aí, numa das suas cartas, ele salva os irmãos da casa de César. Então eu vejo que Paulo, aonde passou, ele marcou vidas, ele marcou história, ele marcou a sua geração. Então, meus amados irmãos, ele segue o texto dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está para mim reservado a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Irmãos, enquanto eu estiver fazendo alguma coisa aqui na terra, esperando do homem, eu vou me decepcionar. Mas eu fazendo aqui na terra, é com convicção e certeza e fé que no céu nós vamos receber. É certeza, irmão, é algo concreto. E aí ele segue a palavra dizendo: agora eu quero falar de Paulo. O que é que nós estamos formando hoje nas igrejas, nós pastores? O que é que nós estamos formando na igreja hoje? E aí é a hora que nós vamos meditar na palavra. Diz assim: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Preste bem atenção. Demas era um companheiro de Paulo, era um amigão de Paulo, era um missionário com Paulo, era um homem que conhecia a palavra, era um homem que andava e via os feitos que Paulo fazia. Mas aqui, quando Paulo, ainda preso, ele diz: olha, vem ter logo comigo. Paulo estava se sentindo só, Paulo estava abandonado, Paulo já tinha uma certa idade, então Paulo já não era o mesmo jovem. Paulo talvez não poderia oferecer os mesmos milagres, as mesmas unções, as mesmas coisas que Deus tinha outrora oferecido através dele. Então a Bíblia diz que Demas, amado século deste mundo, saiu fora, foi para Tessalônica. Então Paulo estava abandonado. Agora preste bem atenção: um homem que abriu igreja em toda a Ásia, um homem que tinha e vasculhava os barões mais insalubres da célula humana, um homem que conhecia o intelecto, um homem que remexeu toda a Ásia, um homem que chegou na Grécia e revirou a Grécia de cabeça para baixo, um homem que quebrou os altares da deusa Diana, um homem que tinha um saber sobrenatural através de Deus, que estava só, abandonado. Aí ele chega e diz: Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damácia, só Lucas está comigo. Traga João Marcos com você, porque ele é muito útil no meu ministério. Preste bem atenção. Paulo aqui está velho, Paulo já está com idade aqui, mas Paulo encontra força para se redimir. Paulo ele encontra força para pedir perdão. Paulo ele encontra força para ver que ele errou. Paulo ele encontra uma situação aqui para reparar os seus erros. Porque outrora lá entrou aqui, ele falou: não, João Marcos não consinto que vá conosco. E aí teve essa divisão, Barnabé e João Marcos foi para um lugar e ele e Silas para outro. Mas aqui dentro do calabouço, no lugar fédido, no lugar escuro, no lugar frio, ele reconhece que João Marcos é útil para o ministério. Paulo queria redimir, Paulo queria resolver uma situação a qual ele deixava a desejar outrora. Aí ele segue o texto dizendo: enviei Tíquico a Éfeso,
Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de cá, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Para que Paulo queria uma capa? Porque o inverno estava chegando, e em Roma o frio chegava abaixo de zero. Mas eu, olhando dentro do contexto, eu vejo que Paulo não tinha uma capa surrada para se proteger do frio. Paulo não tinha uma coberta, Paulo não tinha como se proteger, e o inverno estava chegando. Ele fala: traz a minha capa. Então, quantos de nós, meus amados irmãos, encontramos situações para não ir para a igreja? Porque o terno já foi, a camisa já foi, a saia já foi, a calça já foi. Encontramos situações para não ir na igreja. Mas eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, o maior pastor, um homem intelectual da sua época, um homem que marcou a história, não tinha uma capa para se proteger do frio. E aí ele segue o texto dizendo: traga com você os meus livros, especialmente os pergaminhos. Para que Paulo, na altura do campeonato, talvez nos 45, querendo ainda os livros, querendo ainda os pergaminhos, que Paulo era insaciável por Deus, porque Deus é bom demais. Paulo, ele queria ainda desfrutar da glória de Deus na terra. Ele ainda queria experimentar mais e mais do sobrenatural de Deus. E aí ele chega no versículo 14 dizendo: olha, Alexandre, latoeiro ou ferreiro, caso eu não sei a tradução da sua Bíblia, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará atribuição pelo que fez. Previne-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Preste bem atenção aqui. O apóstolo Paulo, ele está nos orientando, né? Nos orientando sobre esse Alexandre latoeiro. E nós vemos hoje, irmãos, a confusão que está no Senado, está nas câmeras, que está em Brasília, com Marcos Feliciano e outros. Os papéis sociais da família estão totalmente sendo invertidos. Ninguém sabe quem é homem e quem é mulher. E aí nós vemos a família entrando em decadência. Como o pastor Silas Malafaia falou, tudo que é novidade é bom, mas vamos ver daqui a 40 anos como é que vai estar o negócio. E aqui olhando o Paulo dizendo: olha, se previna do Alexandre latoeiro, pois ele resistiu fortemente à palavra. E aí, meus amados irmãos, nós estamos vendo que nós estamos vivendo dias difíceis. Pessoas não estão querendo aceitar o Evangelho. Por quê? Porque muitos dão falso testemunho, muitos não agem como tem que agir. Mas nós que conhecemos a verdade, temos que permanecer na verdade, andar na verdade, nada mais além da verdade. E aí Paulo segue o texto dizendo: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para mim apoiar. Preste bem atenção. O maior fundador de igreja, um homem que abriu igreja em todo lugar da Ásia, um homem que balançou Roma, um homem que quebrou os paradigmas, os dogmas, aonde habitava Aristóteles, Sócrates, Platão e outros. Um homem que revolucionou a palavra de Deus dentro da Grécia. Agora ele diz: na minha primeira defesa, ninguém veio me defender. Então, quantas vezes aqui, olhando para esse texto, eu sei que muitas vezes nós pastores vamos ter que ficar sozinhos. Nós amamos, mas nós vamos ter momentos de ficar só. Não porque nós queremos, mas é momentos a qual nós temos que parar para refletir e ver que é Deus que cuida de nós. Paulo talvez pensou nos porões do seu coração, dizendo: olha, quando eu for apresentado à corte, vai ter milhões e milhões de irmãos para me defender. Mas quando ele olha para o fundo, procurando aqueles a qual outrora andava com ele, comia com ele, dormiam com ele, ele olhou e não viu
ninguém. Então ele diz: na minha primeira defesa, ninguém veio ao meu apoio, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permanece ao meu lado e me dá força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me livrará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, é esse homem que diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia diz: com certa feita, Paulo chegou pensando-se, pois todos os apóstolos, menos Judas, que era judeu, o resto tudo era galileu, ele pensava que ele, um conhecedor da lei, um poliglota, ele era o referencial em Jerusalém para mudar a história. Ele pensou que com seu conhecimento, com as suas duas naturalidades, tanto romano como judeu, ele pensava que era o bambambam. Mas na verdade, irmãos, Paulo não entendia a nova aliança. A nova aliança, meus amados irmãos, porque a velha aliança, Deus precisava do homem. Como diz lá em Êxodo 35, vai Moisés, sobe tudo que Deus falar para você, nós vamos fazer. Então Paulo, ele conhecia sim o Velho Testamento, mas ele não conhecia a nova aliança. Porque a nova aliança é o homem que depende de Deus, mas o homem depende do homem. Então, meus amados irmãos, nós temos um homem aqui, dentro de um calabouço, preste a ir para a degola. Um homem que já estava entregue, um homem que deu a sua vida, como Jesus também o fez, pelo povo, pela nação, pelo Evangelho. Então é esse homem aqui que eu quero apresentar para vocês, aonde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, meus amados irmãos, eu vejo que eu preciso aprender muito. Eu vejo que eu preciso aprender a cada dia a respeitar o meu irmão. Eu preciso aprender, meus amados irmãos, que você é muito melhor do que eu, como diz o apóstolo Paulo, um perseguidor, um matador de crente. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Então, meus amados irmãos, como é que está a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a lutar por esse evangelho? Será que nós estamos dispostos, meu amado irmão, quando a gente levanta a mão e diz: eu aceito Jesus como o único e salvador da minha vida, por Ele eu morro, por Ele eu me entrego, por Ele eu vou à cadeia, por Ele eu descerei até o solo mais baixo da humilhação. Mas aí, meus amados irmãos, eu aprendo dentro desta lição que o apóstolo Paulo, ele nos deixa um legado poderoso, um legado que nós temos que formar na igreja, homens e mulheres dispostos a morrer. Dispostos a morrer. Glória a Deus. Nós não estamos dispostos, pastor. Tem uma tese de Willy Baker. Ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Você quer ver a igreja crescer? Prende o pastor. Eu não concordo, mas é uma tese dele. Ele defende essa tese. Eu não. Eu digo: quer ver a igreja crescer? Obedeça a palavra de Deus e Deus o honrará. É isso aí. Paulo, uma certa feita, ele achando que poderia acabar com os problemas de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se apresenta aos apóstolos e levanta uma tese dizendo: olha, Pedro, dentro desse concílio, eu, Paulo, ele já tinha trocado o nome lá em Troadia, ele trocou o nome de Saulo para Paulo, porque Paulo é um nome romano e Saulo é um nome judeu. Ele troca seu nome, se apresenta aos apóstolos e começa a destrinchar a palavra. E aí os apóstolos ficam assim meio receosos com ele. E Paulo diz assim: eu preciso ir para Roma.
Um certo profeta pega um dos seus cintos, prende-o pelo pescoço e diz: Paulo, não vai. E Paulo diz: eu já sei o que está me aguardando em Roma. O Espírito de Deus já revelou, é cadeia, é prisão. E aí, quem de nós, irmãos, estamos dispostos aí a ser presos? Quem estamos dispostos, irmãos, a morrer pelo Evangelho? Então eu vejo, irmão, que a igreja de hoje, muitas igrejas estão abarrotadas, cheias, mas de pessoas curadas da carne, curadas da alma, mas não restauradas do Espírito, pessoas que vão buscar, como diz a palavra do Senhor, os sinais. Esse pessoal me segue pelos sinais e pelo que eles comem, não porque eles creem em mim, mas eu digo que ainda tem igreja séria, ainda tem homens sérios, ainda tem pessoas sérias que buscam o verdadeiro e genuíno Evangelho. Então, meus amados irmãos, que exército nós estamos sendo forjado? Será que é no exército a qual qualquer hora a gente pode dizer: eu quero sair? A Bíblia diz que aquele que foi alistado, que te alistou para a boa guerra, para o bom exército, é aquele que é poderoso para te limpar e te guardar de todo mal. Então, igreja do Senhor, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu aprendo que eu não sei de nada. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu aprendo que eu preciso descer cada vez mais. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu aprendo que eu ainda não sofri nada. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu aprendo que eu preciso ter mais comunhão, que eu preciso ter mais fé, que eu preciso ter mais discernimento, que eu preciso estar mais aos pés do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra foi confirmada hoje aqui. Eu estava com duas palavras no meu coração e eu vim de casa orando ao Senhor: Senhor, confirma essa palavra. E a nossa amada irmã louvando o primeiro hino, dizendo: eu preciso ser curado, restaurado. E é isso que eu preciso, irmãos. Então eu quero findar minhas palavras aqui dizendo: é esse Paulo que diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora eu quero dizer uma coisa para você: não é fácil. Não é fácil ser imitador de Paulo como ele foi de Cristo, porque Cristo foi levado ao matador sem abrir a boca. Você sabe de toda a história, de todo o documento registrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e sabe também da história de Paulo. Então Paulo, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele diz também: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, imitar Paulo, e meus amados irmãos, nos dias de hoje, é você dar a cara a bater, é você ter um encontro verdadeiramente com as batalhas espirituais diariamente na sua vida e saber que é Deus que está no comando da tua vida, dos teus projetos e sonhos. Então, meus amados irmãos, o que é que nós estamos formando a igreja hoje? O que é que nós estamos formando? Como é que a gente está forjando o povo de Deus? Vai sim vir a grande tribulação, vai vir dias difíceis. A Bíblia diz que haverão dias difíceis, dias trabalhosos, aonde nasceriam comichões nos ouvidos, pessoas que vão deixar de ouvir a palavra e vão seguir fábulas, vão seguir os astarotes, os balaíns. Mas nós que conhecemos a Deus, temos que permanecer na palavra de um jeito ou do outro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra de Deus nessa noite, para a honra e glória do seu nome. Amém. Fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz para a gente andar em novidades de vida, E andar em novidades de vida é fazer das pequenas coisas grandes coisas, dos poucos minutos grandes horas, porque a Bíblia diz que nossa vida é como um ponto ligeiro, passa muito rápido.
né? Daqui mais um tempo, eu vou falar minhas palavras, daqui mais uns 20 anos, a Esther vai estar com 21, 22, né? E hoje sendo apresentada, mas daqui a 20 anos, eu estou falando, não é? Vai ser apresentada ao seu esposo. Aí o Ronaldo já fica. Passa muito rápido, amados. Passa muito rápido. Desde dia eu fazia um negocinho dormir no meu colo, agora não tem condições mais. Até esses dias atrás, a mãe do Ronaldo dava mamar para ele. Olha o tamanho da criança. Então, meus amados irmãos, não perca tempo na vida, mas marque a vida com tempo, para que você venha extrair o melhor de Deus para a sua vida, para que você venha usufruir, trazendo a existência de Deus aqui para a terra, que você venha descobrir os labirintos mais escondidos da tua alma, e que você encontre paz, alegria e refúgio nos braços do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa abrir. Eu quero ler um texto aqui. A idade vai chegando, você vai ter que usar óculos. Diz assim, no livro de 1 Samuel, não precisa abrir. 1 Samuel capítulo 1, versículo 21 diz assim: E quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. E disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parece melhor, fica aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, e uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou mulher que estive aqui ao teu lado, orando ao Senhor, e era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quando você tem convicção que Deus implantou, semeou, regou no teu coração um projeto dele, você tem que acreditar com veementemente, você tem que agarrar com todas as suas forças e fazer com que aquilo se realize, pois as promessas de Deus, Jesus na cruz, ele disse: Lama, lama, sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Seguindo o texto, ele diz: Eu nunca te desampararei,